Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Muito bom, meu amado, quando nós chegamos na presença do Senhor. Vamos declarar o amor dele por nós nessa noite. Diga assim: pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Com as palmas declare isso. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Então celebre. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Então se alegre, declare isso. Poderoso, o Deus de salvação, quero estar em tua casa, e com gratidão te adorarei. É isso que nós viemos fazer aqui nessa noite, Senhor. A tua morte, a vida me deu, seu amor diz: correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. As palmas, aumente a sua voz, diga: tua morte, a vida me deu, seu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais, pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Correrei pra te encontrar, Senhor. Diga: Cantarei pra sempre o teu amor, e com gratidão eu louvarei a ti, Jesus. Correrei, sim, e cantarei pra sempre. Oh, somos gratos a ti, Deus. Eu louvarei ao Deus. Se você veio adorar esse Deus, diga pra ele: ao Deus que me amou. Se você veio adorar a ele nessa noite, aplaude e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o Cordeiro Santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agora te pedir que, na continuação desse culto que te prestamos, que não seja a minha inteligência, mas a tua, a falar com cada um aqui. Senhor, usa a tua palavra para nos orientar sobre aquilo que tu queres.
e nós sabemos que Tu queres o melhor para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos isso. Amém. Muito bem, eu vou falar hoje, pode sentar. Quero dizer que é uma satisfação extremamente grande poder estar aqui mais uma vez. Eu me sinto em casa do lado do pastor Flávio, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Considero não só como irmão na fé, mas também como aqueles irmãos que o sangue não trouxe e que o sangue de Cristo trouxe, mas além do sangue de Cristo é que a gente sente aquela relação fraterna. É sempre bom estar nessa igreja, eu fico aqui assistindo o giro ali, rodando a quantidade de coisas extraordinárias que vocês estão fazendo, e fazendo com grau de excelência, fazendo bem feito, e isso me deixa muito entusiasmado. E uma das coisas é que a gente está aqui conversando em Campinas, e estamos no Brasil todo conversando com um monte de gente também que está acompanhando o culto ao vivo. Então nós estamos conseguindo utilizar toda a tecnologia disponível para servir ao Rei e ao Reino. O tema que eu vou falar hoje é um dos textos bíblicos menos pregados, por incrível que pareça. E eu acho que ele é pouco pregado porque ele é um tanto antipático e parece até ser um pouco obsoleto e demodé. É um dos textos mais mal interpretados e antipáticos e incômodos da Bíblia. E, paradoxalmente, também é um dos textos mais extraordinários, mais fantásticos e mais interessantes da Bíblia. Mas, para isso, você precisa alcançar toda a plenitude daquilo que esse texto pode nos trazer. Eu estou me referindo aos 10 mandamentos, a uma lista fantástica de proibições, numa época em que é proibir, alguns ousam abrir o texto de Êxodo 20 e ler: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar, não pode fazer nada no sábado, você não pode trabalhar. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E reparem, ele não fala honra teu pai se seu pai merecer, ele fala honra seu pai e sua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo do teu próximo, o automóvel do seu próximo, o iPhone do seu próximo, nem a TV de plasma de 60 polegadas do seu próximo. Basicamente é o que está escrito aqui. E é só uma série de não, não, não e não. E eu devo confessar aos irmãos que esse texto sempre me incomodou, porque ele sempre revelou minha insuficiência, ele sempre revelou aquilo que eu não conseguia cumprir. E não sei se vocês fazem o mesmo, mas a gente faz assim umas contas, tipo assim, como é que eu estou? Se eu estou 6-4, 7-3, 8-2, vocês já pararam para fazer como é que está o placar? O problema é que o placar não resolve, a Bíblia diz que se você cair em 1, você já quebrou toda a lei. Então você tem que ganhar de 10-0. E vejam, mesmo a Alemanha conseguiu só 7-1. Então, é um pouco complicado. Já foi dito que a lista dos 10 mandamentos são as coisas mais difíceis que nós tentamos fazer na vida. E quando você enfrenta esse texto, talvez você fale assim, não, mas Jesus trouxe novidade a isso. Jesus veio trazer um novo tempo, o tempo da graça, o amor. Só que Jesus disse que ele não veio revogar os 10 mandamentos, mas cumpri-los. E se cumprir os 10 mandamentos já é um tanto complicado, se você vai buscar em Jesus o que ele acha desse texto, a interpretação dada pelo Cristo ao texto, você vai ver que, ao invés de facilitar, Jesus complicou mais o meio de campo. Vejam o que Jesus diz. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Acabei de ler para vocês. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, já deve ser réu de juízo. Então, ficar
com raiva do irmão já é o suficiente. Por sorte, Jesus ainda falou sem motivo. Então ele ainda abriu uma brecha para, se tiver um bom motivo, a gente não ser julgado, né? Tenho certeza que você ficou muito mais aliviado ao lembrar desse sem motivo, né? Você já respirou mais tranquilo. Mas essa respiração vai ser curta, porque o versículo seguinte diz que qualquer um que chamar o seu irmão de tolo também vai cometer esse pecado. E outro que chamar seu irmão de louco também vai cometer esse pecado. Você já chamou seu irmão de tolo? Ou quando ele desejou uma coisa fantástica, tinha um sonho, você, em vez de estimulá-lo ou ajudá-lo, você chamou ele de louco? Quantas vezes a gente não faz esse papel de desanimar o próximo? O fato é que Jesus dificultou ainda mais o serviço, porque provavelmente você lendo, você fala, não, pelo menos matar eu não matei ninguém. Mas Jesus vem, se você chamou seu irmão de tolo, ou ficou com raiva dele sem motivo, ou de louco, você já cometeu esse erro. E veja como que Jesus revela algo que a raça humana, o direito, eu sou juiz federal, eu estou acostumado a lidar com isso, que a honra da pessoa, que o bem-estar da pessoa faz parte do seu patrimônio. Isso é uma conclusão muito recente da raça humana, das academias, dos juristas, dos pensadores, dos filósofos. Mas já aqui, 2000 anos atrás, Jesus dizia, olha, a honra da pessoa faz parte do seu patrimônio. Quando você chama ele de tolo, você está matando uma parte dessa pessoa. Jesus entendia de direito. Continuemos. Se você trouxer a sua oferta ao altar, e aí você se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, Jesus dificulta muito. Eu tenho amigos ateus que dizem, olha, eu gostaria de ter essa fé, porque eu gostaria de imaginar que tem alguém cuidando de tudo, que tem alguém que tem o controle, que a vida não acaba e que tudo não acaba com a morte. Seria muito mais fácil. E eu sempre respondo, não, para mim tem sido muito mais difícil. Porque se o cristianismo tem algumas coisas que trazem consolo e refrigério, noutras partes o cristianismo cria mais dificuldade para a minha vida. Inclusive não chamar o meu irmão de tolo, quando às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Mas, veja, o cristianismo como que ele te cobra coisas. O que está escrito aqui olha, Deus está dizendo para a gente que se você veio hoje aqui apresentar o seu culto, e está muito bem, está tudo certo, mas se você está brigado com seu irmão, Deus diz para você, olha, que bom que você veio aqui trazer a sua presença e participar, mas você tem que se acertar com seu irmão. O Evangelho de Cristo é um evangelho que não se contenta com a espiritualidade no ambiente eclesiástico. Ele diz o seguinte, é preciso que você pegue algo que você recebe aqui e leve lá para fora, leve para a sua casa, para o seu trabalho, leve para a sua vida. E isso não é fácil. Mas ele ainda vai mais. Ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Martinho Lutero, comentando esse texto, diz que no Sermão do Monte, o texto que Gandhi disse que seria se ele só pudesse salvar um texto de toda a humanidade, ele salvaria o Sermão do Monte. O Martinho Lutero disse que ele é Moisíssimo Moisés, que é Moisés quadruplicado. Mas eu consigo entender Jesus Cristo porque tem algumas pessoas que eu conheço que não são adúlteros por absoluta incompetência. Eles até gostariam, mas não conseguem. E é triste, né? Mas tem gente que só consegue ser por incompetência. E será que é isso que satisfaz a Deus? Algum homem casado, babão, querendo sair com uma estagiária ou com uma funcionária e não conseguindo porque ele é nojento e desagradável? É isso que agrada a Deus? Não adulterar, ele não adulterou. Está bom assim?
Então, se por um lado, Jesus tornou mais difícil a prática dos 10 mandamentos, por outro, ele revelou mais coisas. Uma visão mais profunda. E às vezes a forma de você solucionar um problema é dificultá-lo. Quanto mais você dificulta, mais perto você fica da solução. E isso acontece aqui. Porque quando você torna isso tão difícil, você chega à conclusão de que apenas uma pessoa diferente de você seria capaz de fazer aquilo. E é justamente isso que Deus fala para você. Ele fala, eu amo você e recebo você do jeito que você é, mas eu tenho a pretensão de transformar você em alguém diferente. Eu quero transformar você em alguém melhor. E ele, apesar de todas as provas em contrário que nós temos lhe fornecido, ele acredita na gente. Ele acredita em você. E aí você volta para o texto e chega à conclusão, gente, quem não gostaria de conviver com alguém que é um cumpridor dos 10 mandamentos? Ele não cobiça o que você tem, ele não furta, ele não adultera, ele sabe administrar o seu tempo, ele é um bom filho, ele é alguém que não mente, ele é alguém que tem credibilidade, ele é alguém que não fica deificando o dinheiro ou o poder, e por isso não se torna escravo nem do dinheiro nem do poder. Ele não deifica pessoas como às vezes nós tendemos a fazer, a deificar um político, ou o pai, ou a mãe, ou o filho, ou o marido, ou a esposa, e isso é extremamente arriscado, porque a função de Deus é bem complicada, é um fardo muito difícil de carregar. Então, se você olhar, a pessoa que cumpra os 10 mandamentos é uma pessoa bem interessante para se ter do lado. Então, essa lista de proibições, na verdade, ela traz uma série de desafios. E essa foi a grande virada na minha vida, quando eu, que sempre tive problema com os 10 mandamentos, que revelam a minha incompetência e a minha insuficiência, quando eu visito um amigo e vou na sala dele, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ficar vendo os livros que essa pessoa lê. Porque eu tenho a impressão de que se eu souber todos os livros que a pessoa leu, eu vou saber quem a pessoa é. E eu tenho a certeza que aquilo que vai acontecer no próximo ano, na sua vida, tem muito a ver com os livros que você vai ler. Os livros que você vai ler são das coisas, esses livros que você lê, vão fazer uma diferença tremenda naquilo que vai acontecer na sua vida. Se você escolher bem os livros, eu tenho certeza que você vai ter um ano melhor. Livro, gente, é um negócio tão bom que Deus tem o dele. Que, por sinal, é o único livro que você sempre que lê, você tem a companhia e a ajuda do autor do livro na interpretação. Essa a tecnologia humana ainda não fez. Já estamos no e-book, daqui a pouco no holograma, mas a companhia do próprio autor, junto com a leitura, essa ainda é por conta da divindade. E você pode fazer isso. Mas sim, eu estava visitando um amigo e, de repente, na lombada de um livro está escrito os 10 desafios. Eu gosto de desafios. Eu falei assim, posso pegar? De todos os livros que tinha naquelas prateleiras, o que mais me seduziu foi os 10 desafios. 10, não é pouco, não é 1 nem 2 não, nem 5, são 10. 10 desafios. E aí eu leio, é um livro de um psicólogo judeu norte-americano, e o título do livro é Os 10 Desafios, como os 10 mandamentos podem trazer felicidade, abundância e sentido de propósito na vida. Eu falei, opa, não. Os 10 mandamentos, não. Eles são fonte de frustração. E comecei a ler o livro e descobri que aquele psicólogo tratava as pessoas que iam ao seu consultório usando justamente os 10 mandamentos. E aí você começa a ler e a sua mente vai se abrindo, e sempre que a mente se abre para uma nova ideia, ela nunca mais vai conseguir voltar ao tamanho original. E a mente é como paraquedas, só funciona quando está aberta. E é por isso que eu gostaria de desafiar você a olhar esse texto como a palavra viva de Deus, a mensagem de Deus para você
não só hoje, como todo o tempo, toda a sua existência, mas também como fonte de sabedoria, sabedoria aí vista como aquilo que vai te ajudar a lidar com os seus problemas. E aí, você encontra, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8, a seguinte informação: sabemos que a lei é boa se alguém usa dela legitimamente. A lei, se você souber usar, ela é boa. Se você vai em Salmo 119, você lê o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. E Josué, capítulo 1 diz isso, Salmo capítulo 1 diz isso. Se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, e praticar e colocar em prática, isso vai fazer com que você tenha sucesso em todos os seus empreendimentos. E quando eu estou falando de sucesso, eu não estou falando só de sucesso profissional e financeiro, que são ótimos, se você puder ter, tenha, mas também sucesso na saúde, sucesso na espiritualidade, sucesso na família, sucesso nos relacionamentos, sucesso no seu bem-estar pessoal, sucesso em ter paz com Deus. Então, se você quer ser bem-sucedido aonde você for, e em qualquer propósito, estude a Bíblia, medite na Bíblia de dia e de noite e coloque em prática. E quando eu falo aonde você for, eu quero lembrar você que Adão fracassou no paraíso. E Jesus teve sucesso no deserto. Não é o lugar onde você está que vai definir o seu resultado. O seu resultado é definido por outros fatores. Por quê? Você pode estar num lugar bom e fracassar. Você pode estar num lugar ruim e ali ser fonte de luz e crescer. Mas veja, eu vou continuar lendo do Salmo 119. Eu sou mais sábio do que os meus inimigos, eu tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque eu medito nos teus testemunhos. Eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés do caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que o mel. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o mau caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você está interessado em ser tão sábio quanto o homem idoso poderia ser, tão sábio quanto os mestres, você pode até fazer cursos universitários, pós-doutorado, fazer um MBA, você pode buscar ter experiência com outras pessoas, ótimo, faça isso. Mas a Bíblia diz que se você estudar a palavra de Deus, você já vai ser tão entendido quanto um homem idoso e quanto um homem letrado. Então ninguém aqui pode dizer: eu não sei o que eu vou fazer o ano, eu não sei como tomar minhas decisões, eu não sei que caminho escolher, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não tenho sabedoria, porque a Bíblia traz toda essa sabedoria. Então você não precisa usar a sua sabedoria, você usa da Bíblia. Se eu cheguei onde eu cheguei profissionalmente, e eu digo isso nos meus livros, nas minhas palestras, é porque eu não usei a minha própria capacidade. Eu já desconfiava seriamente do William Douglas. Eu já conhecia ele um pouco, eu falei: não vai dar muito certo eu seguir esse rapaz. Eu vou seguir a Bíblia. E aí, trazendo para você essas lições desse psicólogo judeu, eu quero dizer que a primeira revelação que ele fez, que me chocou, foi a seguinte: os 10 mandamentos começam com uma declaração de amor. Deus diz: eu sou o teu Deus. Tudo o que eu quero ouvir da minha esposa é ela virar para mim, olhar nos meus olhos e falar com toda seriedade: William, eu sou tua. Uau! Você não adoraria a sua esposa, o seu marido, dizer para você uma coisa assim? Eu sou teu? Olha que relação que se cria. Mas se você acha essa declaração de amor já impactante, eu quero dizer que ela é ainda mais séria. O início dos 10 mandamentos dizem o seguinte: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Então Deus vem e diz, no início dos 10 mandamentos, que eu sou aquele que te tirou da escravidão do Egito. Ora, se os 10 mandamentos são uma escravidão, são proibições, são ordens de um Deus tirânico, ele seria também um Deus incongruente, incoerente. As pessoas estão escravizadas com algemas e com trabalhos forçados num determinado lugar. Deus move mundos para tirar esse povo da escravidão. Aí dá uma nova escravidão para esse povo? Não, isso não faz sentido. O que faz sentido é Deus dizer para o seu povo, olha, eu sou o teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. Mas aquela escravidão era uma escravidão fácil de você perceber, porque ela se concretizava, ela se consubstanciava em algemas físicas, em trabalhos forçados, onde você não tinha dúvida nenhuma que você era um escravo. Mas agora, eu, Deus que te amo, eu, Deus que te tirei daquela primeira escravidão, eu quero dar mais um passo contigo. E se antes eu te livrei da escravidão física, agora eu quero livrar vocês da escravidão emocional. Agora eu quero livrar vocês de serem pessoas pequenas, medíocres, de ser pessoas desinteressantes, de serem pessoas cuja companhia não é agradável. Eu quero continuar o meu processo de libertação. E para isso eu preciso mudar a sua mente. Para isso eu preciso mudar o seu coração. É o que Deus está dizendo nos 10 mandamentos. E o mais interessante, e eu vou começar por ele, é que o 10º mandamento, ele não fala da pessoa fazer nada no mundo exterior. Até hoje, século 21, se você pensar em matar alguém, isso não é crime. Quando você estuda direito, você vê, né, o percurso do crime, o iter criminis, todas as fases aonde o crime acontece. A primeira fase é a cogitatio, que é quando você pensa no crime, e ela não é punida. Agora, como pode um texto com 4.000 anos de idade já se preocupar tão somente com o que você pensa? Essa aqui é uma pista que Deus deixou nos 10 mandamentos, dizendo o seguinte: eu me preocupo com o que está acontecendo dentro de você. Deus está dizendo para você, olha, as leis penais, as leis que querem só controlar o comportamento, fazer controle social, elas só estão preocupadas com o que passa dentro de você depois que você comete alguma coisa no mundo exterior. Se foi motivo fútil, se foi motivo torpe, se você agiu sob violenta emoção, a lei dá atenção a isso. Mas só Deus, na sua legislação, na sua lei, que é perfeita, a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita, ele diz, eu estou preocupado com o que está acontecendo dentro da sua cabeça. Porque eu me preocupo com você, é o que Deus diz para você. E foi por isso que eu te tirei da escravidão do Egito, e agora eu vou te tirar da escravidão de pensamento pequeno, de pensamento medíocre. Veja bem, não cobiçarás aquilo que é do outro. Jesus conta uma história muito interessante de um fazendeiro que saiu para contratar diaristas, trabalhadores, contratou alguns às 9 da manhã, e eles trabalharam o dia inteiro, outros ao meio-dia, eles trabalharam o dia inteiro, outros às 3 da tarde, eles trabalharam o dia inteiro, e chegou a contratar alguns que só trabalharam 1 hora, de 5 às 6. E Jesus, contando essa história, diz que quando esse fazendeiro foi pagar aos funcionários, chamou primeiro os que tinham começado às 5 da tarde e pagou o salário mínimo de um dia. Claro que eles ficaram felizes porque só trabalharam 1 hora e conseguiram ganhar um salário inteiro do dia. E os outros ficaram mais felizes ainda porque falaram, se esse fazendeiro pagou tão bem para quem só trabalhou 1 hora, ele vai pagar mais para a gente do que o salário mínimo. A gente se deu bem. Só teve um problema. O fazendeiro pagou o salário mínimo para todo mundo. Se fosse hoje em dia, já iam para buscar uma reclamação trabalhista, pedir isonomia e tudo, mas não foi, dentro dessa parábola ainda não havia justiça do trabalho, então
esse problema não aconteceu. Mas a reclamação aconteceu. Começaram a reclamar que esse fazendeiro era injusto. E o fazendeiro vira e diz o seguinte: vem cá, quando eu te contratei, eu tratei de pagar o quê? O salário mínimo. Não foi? Foi. Eu paguei o que eu tratei? Pago. Tratado não é caro. Segundo, se eu paguei mais para quem trabalhou menos horas, duas coisas. Primeiro, o dinheiro não é meu. Eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Você não pode reclamar. Se eu quis pagar mais a outro e não quis a você, o dinheiro é meu. Eu dei o dinheiro para ele. Mas vai além. Vocês estão reclamando que eu sou um homem generoso? Porque o salário de um dia é para pagar as despesas de um dia. Ele foi generoso com quem tinha começado mais tarde, para essa pessoa levar a comida para casa. Meu amigo, você que está aqui e está mais preocupado com o que Deus deu para o seu vizinho, ou para o seu irmão aí no banco da igreja, ou para a sua irmã, ou para outra pessoa, Deus vira para você e diz o seguinte: olha só, eu sou dono de tudo, se eu dei para ele, isso é problema meu, é meu, você não tem que ficar reclamando. Mas você está reclamando. Gente, eu já vivi isso. Você sabe que a cobiça e a inveja são do coração humano. A nossa natureza é pecaminosa. Um amigo meu, dono de universidade, dono de avião, dono de helicóptero, me chamou para fazer uma palestra e a gente foi de helicóptero. Gente, eu entrei no helicóptero. Gente, que delícia aquilo, gente. Rápido, sem farol, sem sinal, sem quebra-mola, sem engarrafamento, sem guarda. Eu achei aquilo fantástico, rápido, lindo, tudo. Você ainda vai vendo a paisagem. Naquele momento, eu olhei para o meu amigo, olhei para os céus, falei: Deus, por que tu deste um helicóptero para ele e não para mim? E vou confessar tudo, que a Bíblia fala para confessar os seus pecados. Aí eu falei: ele nem crente é, Senhor. Você riu de mim. Mas quantas vezes você já olhou para o cabelo da sua irmãzinha e reclamou daquela sedosidade não ser repetida nos seus? Ou para a altura do seu amigo, ou para o sucesso dele, ou para os talentos. A gente faz isso. Só que eu já tinha treinamento para enfrentar. O Lutero diz que você não pode impedir que o pássaro passe por cima da sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. E eu já aprendi, isso está num livro fantástico, Os Segredos da Mente Milionária, da editora Sextante, Harvey T. Eker. Vale a pena você ler, ele quebra muito paradigma de pensamento. E ele diz o seguinte: abençoe tudo o que você quer. Abençoe tudo que você admira. Então, na mesma hora que eu senti inveja, opa, estou sentindo inveja, isso é errado. Deus, que bom, eu lembrei dessa parábola de Jesus, que bom que tu és bom. Que bom que tu és generoso com todas as pessoas, Senhor. Quer saber, Senhor? Dá 3 helicópteros para o meu amigo. Eu sempre desejo 3 para o meu amigo. Quando eu desejo alguma coisa, eu abençoo e eu desejo que a pessoa tenha mais. E você pode aprender, é muito bom você deixar de ser invejoso. E depois eu descobri um outro amigo meu, olha só, eu tenho vários amigos bilionários, e é interessante porque eu vou na Cracolândia, tive a honra de ser escolhido como consultor de empreendedorismo para a Cracolândia, na Junta de Missões Nacionais, e eu trabalho na Educafro, que é uma OCIP católica franciscana, que tem trabalhado para fazer a inclusão social e racial. Então, ando com muita gente pobre e ando com muita gente rica. E é legal ver esses dois mundos. Por exemplo, um dos meus amigos que tem helicóptero, eu convidei ele para ir lá em Niterói para almoçar comigo, que o melhor bacalhau do Brasil é em Niterói. Ele virou para mim e falou assim: tem heliponto? Eu não estava me tocando que ele é bilionário,
Quando ele falou assim, não, mas tem heliponto, eu ia virar e dar um tapa nele. Aí eu lembrei que ele tinha helicóptero, a mão que já estava saindo, ok. E eu liguei para um amigo meu que tem heliponto, o dono do primeiro helicóptero citado neste evento. Ele falou, olha, está em reforma. Aí eu virei para um amigo, falou, um amigo meu que tem heliponto, está lá em reforma. Ele baixou a cabeça, pô, que chato. Não, mas peraí, eu vou resolver teu problema. Aí eu ligo para um outro amigo meu, que é oficial da PM, é piloto de helicóptero. Eu falei, você não consegue emprestar? Aí ele falou que era possível. Aí eu viro para esse amigo meu e falo assim, olha, consegui um heliponto para você. Gente, eu não sei se você já tentou parar o seu carro num shopping, num domingo de tarde, que não tem vaga nenhuma, e de repente aparece uma vaga, você abre aquele sorriso extraordinário. Já aconteceu com você? Gente, o meu amigo bilionário abriu um sorriso igualzinho. Ele tem problema de vaga também, gente. Ele ficou tão felizinho que eu arrumei uma vaga para ele parar o carrinho dele, que eu falei assim, gente, é tudo igual. E eu estou te contando isso pelo quê? Eu resolvi fazer a conta de quantas palestras eu teria que fazer e quantos livros vender para poder ter meu próprio helicóptero. Quando eu vi a quantidade, eu olhei, fui para uma livraria boa, comprei uns 4, 5 DVDs. É o seguinte, você nunca deve ficar triste porque alguém tem alguma coisa. Se essa coisa é válida para você, vá trabalhar para ter o seu. Mas se você analisar que você vai ter que trabalhar tanto para ter aquilo que não compensa, desiste. Pratica o contentamento. Se tiver, 1 Timóteo, se tiver o que comer, o que vestir, esteja com isso contente. Na minha vida não cabe um helicóptero, mas cabe um carro. Mas a rigor eu não preciso nem de helicóptero, nem de carro para ser feliz. Então eu não sei, se você puder ter um helicóptero, tenha, maravilhoso. Carro também. Mas se não tiver, ok. Não é isso que vai definir sua felicidade. O que eu quero dizer é que esse livro, Os 10 Desafios, mudou a minha visão sobre o que Deus queria com os 10 mandamentos. Porque ir para o céu, ser salvo, é pelo sangue de Cristo. É o sacrifício vicário que nós acabamos de comemorar através da ceia. Os 10 mandamentos, para a gente, são uma extraordinária jornada de aperfeiçoamento e crescimento pessoal. São formas de Deus nos transformar em pessoas mais interessantes, mais agradáveis, mais felizes, com mais senso de justiça e de fraternidade, se nós conseguirmos assimilar esse texto. O 10º mandamento, para mim, é muito claro. É Deus virando para você e fala, meu filho, vai aproveitar a sua vida. Meu filho, vai cuidar do que é seu. Você está gastando tanto tempo pensando na empresa do outro, na mulher do outro, na vida do outro, nas habilidades do outro, que você não está cuidando do que é seu. Vai cuidar da sua vida. É o que está no 10º mandamento. Vai viver a sua vida, vai viver a sua história, vai viver os seus talentos, vai viver as suas fraquezas, vai viver a sua família, vai viver a sua história. O 10º mandamento diz, vá viver a sua história. Começa a olhar o que eu, Deus, dei para você, que se você olhar, você vai ver que eu fui generoso com você. Mas você está tão ocupado, a sua mente está tão atabalhoada, olhando tudo o que eu dei da minha bondade para os outros, que você não consegue ver o que eu te dei. E nem usar o que eu te dei para você construir um amanhã melhor. Aproveitar melhor o hoje e ter um amanhã melhor. Esse é o 10º mandamento. Concorda? É um mandamento fantástico, não é? Se você ficar cobiçando o que é dos outros, invejando, isso não vai estragar o churrasco que vai ter no céu no final de semana. Ah, o William invejou o helicóptero do amigo dele. Vamos cancelar o churrasco no céu. Não vai cancelar. Mas do céu, Deus vai olhar e vai falar, coitado do William, não aprendeu nada ainda.
está vivendo uma vida pequena. Mas se esse mandamento é interessante, o seguinte é mais interessante ainda. Não dirás falso testemunho. Seja alguém cuja palavra vale alguma coisa. Provérbios 22:1 diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Se você aprender a falar a verdade e ser alguém de confiança, isso vai abrir portas extraordinárias. Deus não quer te proibir de dar falso testemunho. Ele quer evitar que você seja alguém conhecido como mentiroso e alguém cuja palavra ninguém leva a sério. Mas você quer mais? Não furtarás. O que Deus quer dizer para você? Cada vez que você pega o que não é seu, você não só está cobiçando, está invejando, mas você está aumentando o seu patrimônio material, mas reduzindo o seu patrimônio moral numa quantidade muito maior. Então, cada vez que você furta, você empobrece. Porque o seu patrimônio não é feito só das coisas que você tem, mas de tudo o que você é. Se você, para ter mais coisas materiais, você abre mão de outras coisas, não funciona. Como seria bom se os empreiteiros desse país e os altos funcionários da Petrobras e dos fundos de pensão, e os políticos, e os desembargadores, e os banqueiros, conseguissem compreender que não se deve furtar, que não se pode defraudar o próximo, explorar o próximo. Aí você fala, ia ser bom. E aí eu respondo para você, vamos fazer o seguinte, como diz Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque o problema desse país é que todo mundo fala do furto, da fraude e da corrupção alheia, mas usa produto pirata, mas não paga os tributos, mas é demitido de um emprego, está desempregado e é contratado por outro, e fala assim, dá para não me contratar e se me pagar por fora para eu continuar recebendo seguro-desemprego? E aí sabe o que acontece? O seguro-desemprego está dando 37 bilhões de despesa. E a gente tem risco de quebrar a Previdência. Então, uma coisa que é boa, e a lei que criou o seguro-desemprego, usada de forma ilegítima, pode acabar destruindo a coisa boa, porque daqui a pouco vai ter algum problema. A conta não está fechando, mas porque está todo mundo roubando. Mas não é só roubando, roubando demais. Então, o não furtarás tem um peso extraordinário. As coisas começam a funcionar pior. Aí, existem estudos econômicos que demonstram que se, num determinado lugar, as pessoas acreditam que as outras são honestas, eles ganham muito tempo em negociações, eles ganham muito tempo na realização dos contratos, porque eles acreditam no outro. O que foi provado é o seguinte, depois que você perde a confiança porque você mente, porque você furta, as coisas ficam muito mais difíceis para você. E se ficam para você, fica para todo mundo. Então, cada vez que tem um brasileiro, dentro dos seus respectivos espaços, passando a mão no que não é seu, na verdade, você está estragando o país todo. Existe uma coisa chamada curva de Laffer, que é de alguma coisa em direito econômico, que fala de direito financeiro, tributário, que quando você aumenta muito a tributação, você aumenta muito os impostos, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a sonegar tanto, que ao invés de você aumentar a arrecadação, você diminui. Então, você quer arrecadar mais, você aumenta lá o percentual alíquota do tributo, passa de 5 para 10, de 10 para 15, mas se você for aumentando, chega uma hora que você arrebenta o sistema. E existem relações profissionais e familiares, aonde tem alguém explorando tanto o outro, que essa corda vai romper.
Então, se você no seu trabalho ou na sua casa, se você olhar e falar, está muito bom para mim, você tem que se perguntar se está muito bom para o outro também, porque se não tiver, isso não é autossustentável. O seu desafio é você criar relações que sejam positivas e favoráveis para os outros. Mas vamos lá, vamos continuar. Não adulterarás. O discurso do adultério, dentro dos 10 desafios, é o seguinte: invista no seu casamento. Faça o seu casamento ser tão interessante que você não tenha interesse em pular a cerca. Faça o seu casamento ser interessante. Faça a sua mulher, o seu marido se apaixonar por você. Crie graça, alegria, intimidade, diversão, companheirismo dentro de casa. E você não vai sentir fome na rua. E você vai estar muito mais sujeito. Isso vai ser maravilhoso para você e para quem está casado com você. Vai te dar menos despesas, menos problemas, menos preocupações tomando conta do seu celular. Né? Como diz um amigo meu, Davi Lago, tem gente aí que a cada vez que o cônjuge pega o celular dele, ele tem uma sucessão de mini infartos. Você vai ter menos tudo isso. Em alguns casos, menos tiros na sua direção. Que também é interessante. Invista no seu casamento. Não matarás. Respeite as pessoas, a honra das pessoas. Não passa a fofoca para frente. Antes de falar alguma coisa, passa por aqueles filtros. É verdade? É útil? Eu gostaria, se eu estivesse na situação do outro, que alguém estivesse passando isso para frente. Não matarás envolve você cuidar da sua saúde também. Quantos aqui estão sedentários, não estão fazendo os exames e os exercícios que deveriam fazer? Levanta a mão. Gente, mentir para mim é crime. Além de pecado, mas o pecado Jesus perdoa. O crime, não. O crime é com a justiça humana. Vou tentar de novo. Quem aqui não está cuidando da sua saúde como deveria? Levanta a mão. Já começou a melhorar. O não matarás envolve você cuidar bem da sua saúde. Envolve você fazer os exames que você tem que fazer e que você anda fugindo. Então, gente, presta atenção. Presta atenção. Olha só que fantástico. Se a pessoa não adultera, ela está investindo no casamento dela. A tendência é que a mulher, por exemplo, vou botar a situação do homem. Ele não adultera, ele fala, bem, eu não posso arrumar alegrias e prazeres na rua, eu tenho que investir para ter isso em casa, porque eu quero essas coisas. Então, eu tenho que deixar minha mulher feliz comigo. Olha só como tudo se liga, é um negócio holístico. O crente tem medo dessa palavra, né? Já reparou? Vamos lá, é um negócio holístico, gente. Porque 80% dos homens que vão ao médico vão levados pelas suas esposas. Então, quando você investe na sua mulher, a sua mulher gosta de você, ela toma conta de você, você vai ao médico. Isso evita, de repente, que você fique doente. Olha, fizeram uma pesquisa médica, laica, nada a ver com igreja. E eles viram o seguinte, perguntaram para o sujeito, a sua mulher te ama? O pessoal que diz sim, jogaram para um lado. O pessoal que diz não, jogaram para o outro. O lado de que a mulher diz gosta, os caras vivem mais, têm mais saúde, têm menos ataque cardíaco, tudo isso, do que o outro. O que é mais seguro? O sujeito, a mulher ama e o sujeito é obeso e hipertenso. E o outro tem saúde, não está nesses grupos de risco, mas a mulher não ama. Qual o grupo que morre mais? Que tem mais sobrevida? Obeso e hipertenso que a mulher gosta ou grupo B? A ou B? B. Não, desculpe, sobrevida é o A. Vocês sabem. Eu li que quando a mulher gosta de você, responde sim, a incidência de úlcera é 3 vezes menor. Quando eu li isso, Flávio,
Eu liguei imediatamente para minha mulher e chamei ela para um jantar romântico. Se não for por amor, se não for para cumprir a palavra, que seja para não ter úlcera. Honra o seu pai e a sua mãe. Deus não quer saber se o seu pai ou sua mãe merecem. Ele chega e diz: honra o seu pai e a sua mãe. E quando ele faz isso, ele está te dando um desafio, que é não se comportar de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com um plano mais elevado. Preste atenção. A grande sacada aqui é: você não pode escolher o tipo de pai que você vai ter, mas você pode escolher o tipo de filho que você vai ser. O que acontece aqui? Você vem de uma linha genealógica de pais ruins, de pais violentos, de pais omissos, de pais alcoólatras, e a sua natureza vai ser: esse homem não merece. Mas Deus diz, e aí ele tem moral para isso, ele fala: eu não te trato segundo os seus merecimentos, eu não quero que você trate o seu pai segundo os merecimentos dele, eu quero que você trate o seu pai segundo o meu modelo de tratar pai. Eu quero que você o honre. E quando você faz isso, você se transforma numa pessoa diferente, numa pessoa mais interessante, numa pessoa mais um monte de coisa que a gente admira, que todo mundo admira, e você quebra essa cadeia de pais ruins. E você começa a ser um filho bom, e um filho bom vai criar um pai bom. Você tem a chance de garantir, ao abrir mão da sua vingança pessoal, merecida às vezes, você não teve um pai bom, lamentamos por isso, mas você pode fazer com que o seu filho não passe pelo mesmo que você passou. E isso transforma você em diferente. E veja só, o seu Deus vira para você e fala: olha, você trate bem o seu patrão como se fosse o próprio Jesus, mesmo que o seu patrão não mereça. Trate bem o seu empregado, mesmo que ele não mereça. Trate bem o seu marido e a sua esposa. Tudo dentro do projeto. Mas eu tenho que terminar, e eu quero dizer para vocês mais alguns mandamentos. Sorte que são só 10, né? Lembra-te do dia do sábado. Se você não acredita em Deus, acredita no Domenico De Masi, filósofo italiano, autor do livro Ócio Criativo. Ou na medicina, ou no direito do trabalho, que fala do descanso semanal remunerado. Olha para os lutadores de MMA, que mesmo eles descansam. Lutam 3 ou 5 minutos e descansam 1, para a luta render mais. E eu sei que tem gente aqui que está trabalhando 7 dias por semana, achando que é muito trabalho ou que é muito problema, e o que estão fazendo é destruindo a própria saúde, destruindo a criatividade, tirando a energia que seria necessária para enfrentar esses problemas. Você precisa acreditar que Deus que fez você entende mais de você do que você mesmo. Então você não tem desculpas, seja você um líder, um pastor ou um empresário, você tem que ter um dia de descanso. Ponto. Um dia para quebrar a rotina, um dia para viver os seus prazeres, um dia para recarregar a bateria. É esse o desafio que Deus te dá, de você falar: Deus, eu acho que eu tenho que trabalhar ou estudar para passar no meu concurso, ou no meu vestibular, ou no que for, os 7 dias, mas já que és tu que estás mandando, eu vou obedecer, que foi o que Lucas fez, que Pedro fez, isso está em Lucas 5, diante de Jesus falar: vamos pescar, e ele disse: olha, o mar não está para peixe, mas já que és tu que estás mandando, eu vou fazer. Lucas 5. Tem gente aqui que é muito rica e não consegue ganhar um jogo de futebol com o filho. E eu quero citar Salomão, eu jamais diria isso, mas Salomão disse: se você é uma pessoa rica, bem-sucedida, e não consegue aproveitar o dinheiro e o sucesso que você tem, um aborto é alguém mais bem-sucedido do que você. Texto de Eclesiastes. E eu falo isso com a profunda
expectativa e oração de que você se sinta incomodado de ouvir que é um fracassado, apesar da sociedade achar que você é um sucesso. Mas há horas em que você vai falar, Salomão estava certo, minha vida não está boa. E talvez seja hoje o dia em que você vai virar e vai falar, ok, eu posso ser um empresário, eu posso ser inteligente, eu posso ser doutor, eu posso ser um líder, mas eu não sei mais do que Deus. Eu vou começar a aproveitar mais minha vida, eu vou ter um dia de descanso, eu vou aproveitar mais as riquezas que eu tenho, eu vou curtir minha vida. E se você fizer isso, vai ter valido muito a pena, sob o comando do pastor Flávio, nós termos esse lugar aqui, porque esse aqui é um lugar de novos começos, é um lugar de recomeço. E quem sabe o recomeço, tem gente que o recomeço é aceitar Jesus e ir para o céu, mas tem gente que o recomeço é falar, eu vou começar a honrar meu pai, eu vou ligar para minha mãe, eu vou sair para passear com meu filho, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou aprender a administrar o meu tempo, eu vou ter uma autoridade sobre mim. Eu quero concluir com um mandamento que fala para não ter outros deuses diante de mim e não fazer imagem de escultura. E eu vou explicar o que aconteceu. Moisés tinha ido para o monte para receber a tábua da lei, essas leis. Ele foi para o monte. Mas como tardava em voltar, o povo, achando que Moisés tinha morrido, achando que aquele Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito tudo aquilo, ia deixar Moisés morrer, não acreditaram, não confiaram que Deus ia cuidar. O povo, depois de muita espera, vira e fala assim, olha, vamos criar um outro Deus, porque esse Deus está demorando muito. E eles fazem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. E se você acha isso estúpido, como que o povo pôde fazer isso? Eu quero trazer a nossa memória, porque eu sou pecador também, eu não sou diferente de você. Quantas vezes Deus nos ajudou, e a gente sabe que isso é verdade, nós somos testemunhas disso, mas quantas vezes, mesmo sabendo o quanto que Deus nos ama e nos ajuda e nos socorre, a gente, porque Deus fica quieto, começa a blasfemar, começa a reclamar, começa a dizer que Deus não me honra, Deus esqueceu de mim. Isso é louvor para o diabo. Quantos são os que começam a procurar profecia? Começa a procurar invenção. Começa a fazer, eu respeito, acredito e respeito em atos proféticos, a Bíblia está cheia dele, mas começa a fazer ato profético para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa, esquecendo que Deus já te ama. O melhor ato profético que eu conheço é obedecer a palavra. Esse é o grande ato profético. O que eu quero dizer é, se você acha que Deus está demorando, você, como qualquer ser humano, eu e esse povo que estava aqui, você tem a tendência de querer apressar Deus, ou substituir Deus, ou fazer coisas que Deus diz para você não fazer, porque afinal de contas Deus está demorando. Qual é a lição que tem aqui? Você tem que ter paciência e esperar em Deus. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar você. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está preparando você, ou Ele está usando você. De repente você está reclamando que você está numa situação ruim, Deus está te treinando. Já foi citado hoje. 40 anos no deserto. Deus estava preparando Moisés para conduzir o povo no deserto. Antes, 40 anos no palácio, estava preparando para conduzir, para ser um estadista. Então, às vezes, o lugar que você está reclamando é justamente o lugar onde Deus está te treinando. Ou Ele te colocou ali para você fazer diferença, e você não está fazendo diferença nenhuma. Então, eu queria te convidar a você parar de ficar pedindo para Deus tirar você do seu emprego, aonde você está, ou do seu bairro onde você está, ou da situação onde você está. Você para de pedir isso, porque você construiu bezerros de ouro. Desculpa, eu vou falar melhor. Você pode pedir isso. O que você não pode é, nesse lugar onde Deus te colocou, você ficar parado, esperando, sem fazer nada e reclamando. O que você tem que fazer é, eu estou no emprego
ou numa função que eu não estou feliz. Eu vou ser o melhor cristão possível aqui, eu vou testemunhar, eu vou tornar esse lugar melhor, eu vou orar pelo bem da cidade, eu vou trabalhar para o bem da cidade, como diz Jeremias, e a hora que Deus quiser me tirar daqui, Ele tira, porque afinal de contas Ele é Deus. O desafio é, enquanto Deus está em silêncio, você continuar fiel a Deus. Você ser fiel no pouco, para Deus poder te dar um muito, porque Ele diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Meus queridos, eu acho que um homem ou uma mulher, uma pessoa, que não fica invejando o que os outros têm, ao contrário, que comemora tudo que os outros têm, porque vive num planeta e num universo de um Deus generoso. Alguém que cuida da sua vida, que aproveita a sua vida, que não furta, antes trabalha, ou até desiste de algumas coisas para ter uma vida mais feliz, mais simples, mais tranquila. Alguém que não adultera, alguém que investe no seu casamento, alguém que não mata, que não desonra, que não fofoca, alguém que é um bom filho e, consequentemente, isso vai fazer dele um bom pai, alguém que sabe administrar o seu tempo, tem os seus momentos de lazer, o seu descanso, alguém que não usa o nome de Deus para conseguir coisas, porque Ele mesmo tem palavra e a sua palavra já vale, não precisa jurar em nome de Deus. Alguém que aprende a lidar com o silêncio de Deus. Alguém que não coloca ninguém na difícil função de ser Deus. E por isso é alguém extremamente leve. É alguém que eu gostaria muito de conhecer. É alguém que eu quero estar perto. É alguém que eu quero casar, eu quero ser sócio, eu quero trabalhar para ele, ou que ele trabalhe para mim. E esse texto tem 4.000 anos, e nós, cristãos, nós, povo de Deus, destinatários destas ideias fantásticas, desses desafios, ainda não aprendemos a fazer o que Ele mandou que nós fizéssemos. Eu não estou preocupado quantas vezes você vai quebrar os 10 mandamentos. Eu estou preocupado em que você aceite o perdão de Jesus todas as vezes em que você o fizer. E que em todas as vezes que você o fizer, você diga, ok, caí, não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Amanhã eu vou estar melhor. Amanhã eu vou amar mais. Amanhã eu vou investir mais no meu casamento. Amanhã eu vou cuidar melhor do meu tempo. Amanhã eu vou cuidar melhor da minha saúde. Eu tenho certeza que se você entender os 10 mandamentos, você vai dizer, a lei de Deus é perfeita. É boa, refrigera a alma. A lei de Deus me conduz em sabedoria que os meus mestres não têm, que os mais idosos não conseguiram alcançar, mas eu a tenho, porque eu me alimentei na fonte da sabedoria, a palavra de Deus. E por isso eu sou alguém diferente. Não perfeito, mas alguém em processo, alguém na caminhada, como já foi dito por Martin Luther King. Não somos o que devíamos ser, não somos o que queremos ser, mas pelo menos, graças a Jesus, não somos mais quem nós éramos. Eu pergunto para vocês, concordam que esse texto é um dos textos mais extraordinários, desafiadores e interessantes da Bíblia? Sim ou não? Melhorou a sua opinião sobre os 10 mandamentos? Então vamos praticá-los. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por estes momentos juntos, lendo a Tua Palavra. Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a profundidade e a extraordinariedade da Tua Palavra. A sabedoria que já está aqui há 4.000 anos e que nós ainda não conseguimos alcançar. As mudanças maravilhosas que estão ensinadas aqui e que nós ainda não conseguimos produzir. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Fala conosco. Faz com que nós possamos, Senhor, nos dedicar a viver pela graça, porque o justo viverá da fé, mas a honrarmos e seguirmos os Teus mandamentos. Tu dizes que aquele que te ama deverá seguir os Teus mandamentos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a Te amar. Tu dizes, Senhor, que quando nós obedecermos os Teus mandamentos, Tu virás até nós e fará morada dentro de nós,
Pai, que nós possamos seguir os teus mandamentos e que tu possas morar dentro de nós e que as pessoas possam perceber nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, a diferença que faz ter Jesus na nossa vida. Que nós possamos ser sal e luz num mundo que está sem graça e em trevas, e que nós possamos ser embaixadores para levar as notícias do teu reino a lugares que estão precisando, Senhor, de uma boa nova, a boa nova que o Evangelho é. Nós te agradecemos por essa igreja, pelo seu pastor, pela sua liderança, e nós te pedimos que cada pessoa que está aqui hoje, aqui ou pela internet, possa começar a semana de uma forma diferente, seguindo a tua palavra e descobrindo, Senhor, que pode ser alguém melhor do que já é, e que sempre, Senhor, é amada por ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Amém.